feliz hoje? Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 25, verso 1. Quem estiver sem Bíblia, pega a carona aí com a amiga ao lado. Mateus 25, verso 1. Todas acharam? Quem achou, diga amém. Alguém misericórdia aí? Mateus 25, verso 1. Amém? A palavra do Senhor vai dizer: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Repete assim comigo: não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai para seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vende e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho de Deus virá. Vigiai, pois não sabeis o dia e a hora que o Filho de Deus virá. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração em tuas mãos. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Espírito Santo. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Tu tem liberdade, Jesus. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos um tempo de entendimento. Nós queremos um tempo de revelação e de visão, Jesus. Tenha liberdade. Que a tua palavra seja penetrante em nossos corações. Que nós podemos ver e sentir a tua glória. Que a tua palavra entre como uma espada em nossos corações. Porque a palavra do Senhor diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então nós queremos ouvir a tua palavra, Senhor. E nós te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridas. Enquanto você assente, aplaude ao Senhor. Aleluia. Queridas, quando Deus colocou esse tema, desperta, o noivo vem, ao meu coração, o Senhor falava da urgência de nós prepararmos a igreja para a espera do noivo. Nós precisamos nos preparar. A igreja sempre simbolizou a noiva e Jesus o noivo.
E o noivo, ele virá buscar a sua noiva. Mas para isso nós precisamos estar na posição. Nós precisamos estar na posição porque nós não sabemos o dia, nem a hora em que o Filho do Homem virá. Mas nós sabemos o tempo. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus 24: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino se levantará contra reino, será filhos contra os pais e pais contra os filhos. Haverá rumores de guerra, mas tudo isso é só o início das dores. Muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é o fim dos tempos que o Senhor nos alerta. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos o tempo. E nós estamos vivendo esse tempo. Quando nós ligamos a nossa televisão, a gente já vemos que é o fim dos tempos. E esse texto que nós lemos em Mateus 25 é uma parábola do Senhor. É uma parábola do reino de Deus, aonde Deus mais uma vez vai ilustrar a sua vinda através para buscar a sua noiva. Essa parábola, Jesus relata a importância de sempre vigiarmos. Nós precisamos estar vigilante. É um despertamento espiritual para as nossas vidas. Aqui Jesus usa nessa parábola a ilustração de um casamento para mostrar a sua vinda a nós. Ele compara a sua vinda com 10 virgens. Apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 11:2, dizendo: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Apóstolo Paulo aqui descreve que as virgens representam a noiva de Cristo na igreja. Nós somos a noiva. 5 delas são chamadas de prudentes e 5 delas são chamadas de insensatas. Em outras traduções você vai encontrar como loucas ou como nécias. E cada uma levava consigo uma lâmpada. As 5 virgens tinham uma lâmpada acesa. Porém, ao tardar o noivo, a Bíblia diz que tomada de sono adormecem. Tomadas de sono adormecem. E a lâmpada das 5 insensatas se apagaram. A lâmpada das 5 insensatas se apagaram. Sabe por quê? Porque elas não carregaram o azeite suficiente para manter aquela chama acesa. Elas não tinham aquela chama acesa. Porém, ao tardar o noivo, as lâmpadas se apagaram. As virgens insensatas confiaram que apenas a sua religiosidade fosse suficiente para levá-la até o noivo. A nossa religiosidade em apenas andar com a Bíblia embaixo do braço não vai dizer que nós iremos ao encontro do noivo. As insensatas representam a categoria de pessoas na igreja que apenas possuem uma forma externa de religiosidade. Apenas religiosidade. E dizem que anda com Cristo, porém não obedecem. Ouvem a palavra, mas não a pratica. Temos muitas pessoas dentro da igreja que vêm ao culto, retornam ao culto, mas não andam nos princípios. As insensatas até tinham a lâmpada acesa, mas elas não se prepararam. Elas não se prepararam ao tardar o noivo. As insensatas elas até tinham, mas faltou a graça. Elas não tinham o Espírito Santo. Elas não estavam abastecidas. A palavra insensata, para você entender, isso quer dizer irresponsável. Por isso que eu vim falar hoje para as mulheres insensatas.
essa falta de responsabilidade com as coisas de Deus tem feito com que não guardemos aquilo que é importante. Elas não guardaram aquilo que é importante. Elas não tinham a reserva abastecida. Nós não sabemos quando o noivo vai vir, mas será que quando ele vir nós estaremos abastecida? Nós precisamos estar abastecida. Já as virgens prudentes tinham o estoque do azeite, que representa o Espírito Santo. Essas mulheres carregavam um estoque de boas obras. Elas carregavam sinceridade, obediência, quebrantamento, misericórdia. Elas seguiam a palavra conforme a Bíblia nos ensina. Elas não andavam na escuridão do pecado, pelo contrário, aonde elas passavam, elas brilhavam. É uma geração de mulheres que eu creio que ainda há separada nessa geração. Ainda há mulheres que aceitam e atingem sua botija de azeite. Elas estavam abastecidas. Elas andavam com o Espírito Santo. Elas tinham uma vida com Deus. Elas tinham uma vida de oração. Elas estavam abastecidas ao tardar o noivo. Elas não estavam percebidas, não. Elas estavam no caminho. Elas estavam na direção. Elas estavam abastecidas. Mateus 5,14, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no velador, e dá a luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam nossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Todos observam quando nós somos uma mulher de Deus. A luz resplandece em nossa vida, aonde os homens conseguem ver. Provérbios 13:9 diz: a luz do justo brilha intensamente, mas a lâmpada do perverso se apagará. Jesus já estava alertando. Jesus está nos alertando. Não vamos deixar a nossa luz se apagar. Nós precisamos estar abastecidas. Nós precisamos estar abastecidas. Insensatas, nós precisamos estar abastecidas diariamente. E o que me chama a atenção aqui é que no versículo 8: vai se ouvir um clamor à meia-noite. Um clamor é ouvido à meia-noite. O noivo se aproxima, sai a teu encontro. O noivo estava a teu encontro. À meia-noite alguém estava proclamando. Um João Batista da vida estava proclamando pela segunda vinda do Senhor. Um proclamor estava proclamando. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Todo mundo que estava dormindo era despertado. Não tem problema você dormir. Não tem problema. O problema é você estar dormindo sem o azeite. É você estar dormindo sem a reserva. É você estar dormindo sem intimidade com o noivo. Você não tem mais intimidade com o noivo. Você pode dormir e acordar, mas sem intimidade. Elas não tinham intimidade. Elas não tinham obediência. Não tinha problema dormir, porque as prudentes também dormiram. As 10 virgens adormeceram, mas 5 não tinha obediência, não tinha alinhamento, não tinha sabedoria, não tinha intimidade. Elas não tinham intimidade com o noivo. Porque se nós estamos alinhadas com Deus, se nós estamos na presença de Deus, você pode dormir. As igrejas de hoje não prezam mais um relacionamento com Deus. As igrejas de hoje prezam apenas as nossas necessidades. Queridas, quem chegaria a um casamento sem ter um relacionamento? Um ser humano, ele até pode viver a 2, apenas para suprir suas necessidades físicas ou suas necessidades financeiras. Mas sem o relacionamento, o resultado é infelicidade.
Por isso que eu vejo nas igrejas de hoje em dia muita gente infeliz. Sabe por quê? Porque não tem intimidade. Não adianta você estar dentro da igreja e não ter intimidade. Você precisa ter intimidade. Como você tem intimidade na sua casa, você precisa ter intimidade com o noivo. A gente vê dentro das igrejas muita gente infeliz. Até pessoas que trabalham no ministério infeliz. Mas sabe por quê? Porque não tem intimidade. Não adianta você trabalhar, você cantar, você dançar se não tiver intimidade. O resultado é infelicidade. Aí depois nós vamos culpar Deus. Ai, por que Deus? Você não tem intimidade. Quando nós temos intimidade, pode vir os dias difíceis, pode vir o choro, pode vir a tempestade. Com intimidade nós somos mais fortes. Com intimidade nós passamos pelas tempestades. Quando nós temos intimidade com o noivo, nós choramos e nós somos acolhidos. Ele fere, mas Ele cura. Nós precisamos ter intimidade. Esse tempo que nós estamos vivendo, onde pessoas só pregam o que o povo quer ouvir. Eu já andei em muitas igrejas e só prega o que o povo quer ouvir. Que Deus vai te dar vitória. Que Deus vai te dar um carro novo. Que Deus vai te dar uma casa nova. Vai te dar um marido, vai te dar uma esposa. Que Deus vai exaltar o teu nome. Que uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. Mas é só ego, igreja. Só é ego. Eu sei que talvez essa mensagem não irá agradar a todas, mas eu acredito que ainda há pessoas que pregam a verdade. Deus levanta uma geração de homens e mulheres que pregam a verdade. Chega de ego dentro da igreja. Isso é consequência de obediência. Isso é só a consequência da sua obediência e a sua intimidade com Deus. Não adianta eu vir aqui dizer, filha, Deus vai te dar um varão, se você não tiver intimidade com Deus. Você precisa andar na intimidade, porque sem intimidade é infelicidade. Oh, balabachora, balabalaça. Eu não vim aqui pregar uma mensagem preparada. Eu vim aqui levantar uma geração de mulheres que vem pregar a verdade, que vem falar o evangelho, que vem pregar o reino. É isso que essa geração está precisando. Uma geração de mulheres que se levanta como Débora. É um despertamento espiritual para a minha vida e a sua vida. Oh, Malabachora. A minha alegria é que ainda existe um povo faminto pela verdade. E a sarando nações, eu tenho certeza que está faminto pela verdade. Nós não estamos no sistema. Nós estamos no reino. É o reino. Não adianta eu vir aqui pregar uma palavra apenas para atingir o seu ego. Eu vim aqui te alertar. É um despertamento. Desperta. Desperta. Porque o noivo se aproxima. Desperta. Oh, Balabachora. Obrigada, Jesus. Sem a voz do noivo, nós não temos transformação. Não adianta. Sem a voz dele, nós saímos e entramos da mesma forma. As virgens até tinham, as 5 virgens nécias, loucas, até tinham as lâmpadas acesas, mas não tinham azeite. Não adianta você tiver uma lâmpada acesa se você não tiver azeite. Não adianta você ter um corpinho sarado se você não tem azeite. Não adianta você malhar 4 horas na academia e você ser uma mulher vazia por dentro. Não adianta. Não adianta. Não adianta ter uma lâmpada bonita, uma lâmpada com ar-condicionado, com cadeiras confortáveis, se não tiver azeite. É melhor uma lâmpada pequena, mas que tem azeite. Preza pelo teu azeite. A lâmpada não adianta se você não tiver o azeite.
A igreja está morta. A igreja está calada. E ela precisa desse despertamento para ir ao encontro do noivo. Quando essa palavra deu no meu coração, ela está há meses ardendo no meu coração para eu poder vir pregá-la. Eu prego para mim, para depois ouvir ministrar. Foram noites que eu acordei ali orando, chorando e falar: Senhor, eu preciso que essa palavra venha como um despertamento para essas mulheres dessa geração. Essas mulheres precisam de um despertamento. Elas precisam ir ao encontro do noivo, porque o tempo se aproxima. Está na hora de você sair do seu lugar confortável. Tem muitas mulheres que estão sentadas aqui que têm um chamado de Deus, mas está no seu lugar confortável. Você quer apenas sentar. Você precisa se levantar e se posicionar. A igreja, ela está sonolenta, sem reservas, sem azeite, não está preparada. A igreja está dormindo, a noiva está apática. Chega desse tempo. Nós precisamos de um despertamento. É uma igreja que não anseia mais pela vinda do noivo. A noiva que não ouve mais a voz do noivo, não tem mais a expressão do coração do noivo. Por isso não se ouve mais a verdade. Mas eu vim aqui hoje como uma mãe espiritual na vida de vocês dizer: desperta tu que dormes e levante entre os mortos, porque o fim dos tempos se aproxima. Desperta tu que dormes. Desperta. Aleluia. Prepare a tua lâmpada. É momento de nós prepararmos a nossa lâmpada, a nossa lamparina. Prepare a sua botija de azeite, porque o noivo vem. E aquelas que não estiver preparadas, queridas, Espírito Santo, nos desperta nessa noite. Prepara essas mulheres. Prepara a tua lâmpada. Prepara a tua lamparina. Prepara o teu azeite, porque aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Se prepare, porque aí vem o noivo. Em 1 Tessalonicenses diz: todos aqueles que não estiverem vigiando serão pegos de surpresas. Aqueles que não estiver vigiando serão pegos de surpresas, assim como aquelas 5 virgens. Cutuca a irmã que está do seu lado e diz aí para ela: não há mais tempo. Não há mais tempo. É tempo de nós adquirirmos o nosso azeite. A lamparina, ela só mantém acesa se nós fizermos a manutenção dela diariamente. A lamparina só vai manter acesa se você fizer a manutenção dela. A manutenção dela é oração, é jejum, é uma vida com Deus. É tempo de nós mantermos a nossa vida com Deus. Ela é comprada com oração, é joelho no chão. É assim que nós seremos cheias do azeite, cheias da unção, cheias de Deus. É assim, precisamos nos preparar, porque a hora vem. Prepara a tua botija. A noiva não pode ficar adiando para amanhã o que ela deve fazer hoje. Não adianta você pecar hoje e dizer: Senhor, amanhã eu me conserto, eu vou para a igreja. Não adianta. Você precisa fazer a manutenção da sua lamparina diariamente. É na igreja, no trabalho, é na sua casa. É um bom testemunho que você dá. Não adianta você pecar um dia vir para a igreja, porque a sua botija vai estar vazia. Ela é conquistada em oração. Mulheres que oram, mulheres que buscam a face de Deus. Ainda Deus vai levantar uma geração de mulheres que ainda preferem o quarto de oração. Deus levanta uma geração de mulheres que vai
de guerra que nós vamos ganhar nossas vitórias. É no quarto de guerra que você vai converter o seu marido. É no quarto de guerra que você vai ser próspera, que você vai crescer. É no quarto de oração. Podemos comparar as virgens insensatas com a igreja de Laodiceia, mencionada em Apocalipse 3. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus está cansado de uma igreja assim. Deus diz: estou a ponto de vomitar-te. Vomitar-te dessa geração que não quer nada com Deus, quer usar o nome de Deus e está falando mal do outro, está reparando na roupa da irmã. Deus está cansado dessa geração. Nós não viemos aqui para reparar se a irmã está bonita ou está feia, se o pastor está brega ou não está brega. Nós viemos aqui para adorar e com apenas um propósito, queridos. Oh, Deus! As pessoas são quentes porque apenas têm o conhecimento. Não adianta você ter uma teologia, você bacharel, não adianta você se formar e você for frio por dentro, se você não tiver intimidade. Não adianta você saber a Bíblia inteira se você não tem intimidade, se você não faz aquilo que ela nos ensina. Não adianta. Tem o conhecimento, mas não a pratica. Está cheio de pessoas assim na igreja. Até tem o conhecimento, mas não a pratica. Está cheio de pessoas assim na igreja. É quente de conhecimento, mas é frio porque não tem a unção de Deus. O seu terno de marca, a sua roupa de marca não vai valer de nada. Não adianta você ser quente e você ser frio por dentro. Não adianta. Porque quando as lamparinas se apagaram, o que faltou foi azeite. O azeite é o Espírito Santo. É aquilo que nós conquistamos diariamente. É aquela manutenção que nós fazemos ao levantar e ao deitar. É o nosso bom testemunho. É disso que nós precisamos. É esse despertamento espiritual que Deus colocou no meu coração. E hoje eu só vim pregar aquilo que Deus mandou. Eu não vim pregar uma mensagem bonita porque eu não sou nenhuma pregadora de fora, não. Eu só vim pregar aquilo que Deus ardeu no meu coração. Eu só vim pregar aquilo que Deus falou: filha, fala a tua igreja. É esse despertamento espiritual. Aleluia. O versículo 8 vai nos dizer que as insensatas, ao ver que suas lâmpadas estavam se apagando, elas chegaram na prudentes e diz: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Não negocie aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu é teu, não é de mais ninguém. Não negocie os teus valores. Não negocie os teus valores. Sabe o que a prudente vai dizer? Eu não vou repartir, porque vai que falte para mim e para você. Ide aos que vende e comprai. Quem não tem a graça de Deus tem que pedir, queridas. Quem não tem a graça de Deus tem que pedir. Tem que pagar para ter algo. As insensatas pediram, mas quem tem a graça de Deus não precisa. Não negocie os seus valores. Aquilo que Deus te deu é teu. Azeite não se compra, azeite não se vende, azeite não se empresta. Azeite se conquista em oração, em jejum. É uma vida com Deus. Não adianta querer azeite emprestado, porque azeite não está conquista com Deus. É com jejum, é com oração.
Essa busca deve ser diária. O distanciamento com Deus nos leva ao pecado. E é a única coisa que pode apagar a nossa luz. O pecado é a única coisa que pode parar o seu ministério. O pecado é a única coisa que pode apagar o chamado e a luz de Deus na sua vida. O pecado, ele tem apagado a luz de muita gente da igreja. É pastor pecando, é pastor bebendo, é pastor se prostituindo. Chega dessa geração, Deus. Chega dessa geração de mercenários. As insensatas esperavam ser salvas com azeite alheio, sem esforço algum. Elas queriam ir ao encontro do noivo sem esforço algum. Elas pediram emprestado. Elas queriam ir à festa, ao banquete com o noivo, mas não queriam o esforço. Elas não queriam o esforço daquela manutenção diária com Deus. Ela só estava preparada. Ela só queria o conforto. Ela só queria a festa. Ela só queria o lado fácil do cristianismo. Ela só queria o lado fácil. Ela pediu emprestado. Mas azeite não se compra. Não negocia os teus valores. Não dá mais tempo de você ficar em cima do muro. Não dá tempo de você ficar um pé na igreja e um pé fora. Você está na igreja, mas está indo no show do mundo. Não adianta. Ou você está na igreja alinhada com Deus, ou você serve a dois deuses. Não adianta. Romanos 14 diz: assim pois cada um de nós dará conta de si a Deus. Cada um daremos contas da nossa vida a Deus. Você até pode esconder de Deus. Você pode pecar no seu trabalho. Seu marido não vai ver, mas Deus está vendo. Não adianta você esconder. Não adianta você dizer: vou pecar ali, ninguém vai saber. Porque todos nós daremos contas de Deus. Todos nós teremos um encontro com Deus. Quando Jesus diz em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. As virgens insensatas, elas se acomodaram. Elas não deram importância. Sabe o que eu aprendi? É que o líder que não paga um preço para trazer um avivamento, ele tem que pagar para trazer. O líder que não paga um preço, ele tem que pagar para trazer um avivamento. As prudentes diz: você está acostumada, vai comprar aos mercadores. A Bíblia diz que elas estavam acostumadas. Quando eu estudei esse versículo, elas estavam acostumadas a comprar o azeite. As igrejas de hoje em dia só vai comprar um avivamento de quem vende. Elas têm azeite? Tem. Tem cura? Tem. Tem boa pregação? Tem. Tem boa música? Tem. Canta linda, é afinada, tem a voz linda. Mas é mercado. É tudo mercado. Não tem legitimidade, é mercado. Não adianta você ir comprar avivamento. Não adianta, o evangelho ele é feito com amor. É com amor que o evangelho é feito. A insensata tem a cara de pau de ir comprar o azeite. Até quando iremos comprar o azeite? Chega de contratar mercadores. Esses mercadores gospel. O evangelho está cheio de mercadores gospel. Pregadoras e cantores que são tudo mercadores, só prega por dinheiro. Ela vai em Alphaville, mas em São Miguel não quer vir. Alphaville ela quer, mas se eu falar: olha, minha igreja é pequena, não posso te dar. Não vem, porque é mercado. Assim como aquelas virgens compraram, ainda tem igreja que compra esse avivamento.
Esse avivamento que não quer nada com Deus, prega por dinheiro, canta por dinheiro, não quer fazer a obra. A Bíblia diz: de graça dá e de graça recebeis. De graça dá e de graça recebeis. A minha esperança é de despertar a insensata, porque as igrejas estão cheias de mercadores. Transformaram a igreja em um mercado. Muitas igrejas por aí a gente vê, a gente ouve falar, é um mercado. E não pode ser chamada de noiva. Não pode ser chamada de noiva. Mateus 21:12 diz: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compraram. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E ali o Senhor diz: a minha casa será chamada casa de oração. A nossa casa é chamada casa de oração. A nossa casa será chamada casa de oração. A cortina vai se fechar, queridos. Esse evangelho gospel que só quer vir por dinheiro, chega. A cortina vai se fechar porque o noivo está à porta e abre. As prudentes não precisam pagar. Elas não precisaram pagar. As prudentes não precisam de artista gospel para vir aqui fazer bonitinho com a voz afinada, não. Elas tinham unção, elas tinham azeite, elas estavam abastecidas. Por isso que eu quero despertar a insensata nessa noite. Chega de comprar de mercadores. Conquista o teu azeite. Sai dessa noite de uma forma diferente. Leva uma vida com Deus, uma intimidade com Deus. Não adianta comprar azeite alheio. Não adianta. Deus tem um azeite novo para essa geração. É os estranhos que Deus quer, os pequeninos que Deus quer. Deus vai levantar uma geração de mulheres que vão se posicionar. Deus derrama um azeite aqui entre nós. Chega, Deus. Nós precisamos de um azeite novo. Deus está levantando uma geração de mulheres que vão priorizar o teu azeite, que vão ter uma vida com Deus, uma vida de lágrimas. Você pensa que Deus não te vê quando você está na sua casa, lá lavando a louça, chorando, orando pelo seu marido? Às vezes está até passando por uma crise financeira, mas você toma a posição de uma mulher que ora, uma mulher que se posiciona. Essa geração de mulheres que Deus levanta, nós não precisamos pagar, porque nós temos o azeite. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que andar conosco todos os dias. É dele que nós precisamos. Não adianta você vir pregar, falar: eu prego tão bonito, mas se você não tiver nada aqui dentro. Não adianta você vir cantar bonito se você não tem nada aqui dentro. Não adianta você saber tocar se não tiver nada aqui dentro. Não adianta você ter o conhecimento e não praticá-las. Não adianta. As igrejas de hoje em dia nós vemos que está cheia de pessoas insensatas, pessoas loucas, nécias. As igrejas de hoje em dia estão cheias. Nós vemos dentro das igrejas que tem pessoas que só almejam o altar. Se não tiver no altar, não está feliz. É obreiro, não está feliz. Só quer o altar. Se aparecer, está feliz. Uma vida com Deus não quer levar. Ser uma mulher de Deus e um homem de Deus não quer. Só quer o altar. Ninguém pode fazer nada
e vai dizer: ai, não me chamou, está triste. Nós não temos tempo a perder. Não temos tempo de uma igreja chorosa. Uma igreja que quer ficar triste com qualquer coisa. Deus não levanta uma geração de pessoas, de crentes dodóis, não. Você precisa se posicionar. Chega de pessoas dodóis no altar e na igreja. Porque você precisa de um despertamento. Desperta! Chega, Deus. O nosso trabalho não é mostrar a lâmpada. O nosso trabalho é mostrar o que está aqui dentro. Você precisa mostrar o que está aqui dentro. Só a lâmpada não adianta. E a Bíblia vai dizer que aquelas virgens insensatas, elas saem para comprar o azeite. E aí chegou o noivo. E aqui estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas. E chegando as virgens insensatas, clamando, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Quem não tem depósito, você pode ser virgem, você pode andar de coque, você pode andar de saia longa. Não adianta, você vai ficar. Não adianta. Não adianta você andar como crente e não ser crente de verdade. Você não dá bom testemunho no seu trabalho. Não adianta. Não adianta se você não tiver um depósito de boas obras. Não adianta se você não amar o próximo. Não adianta. Será que você tem compaixão pelo pobre necessitado? Não adianta. Não adianta você não ter o depósito. Quem não tem o depósito não adianta. Você pode subir ao monte, você pode fazer jejum. Você precisa ter o depósito. A Bíblia diz que nos dias de Noé, como aqueles que não acreditaram no dilúvio da água sobre a terra, eles estavam despreocupados. Mas quando foram, já era tarde demais. Bateram a porta e Noé disse: não dá para abrir mais. Não adianta. Se você não estiver preparada, você vai ficar. Se você não estiver abastecida, você vai ficar. Jesus diz: eis que estou à porta e abro. Assim como vemos em Cantares 5:2. É uma igreja que o Senhor está batendo a porta. E a amada diz: eu já me despi a minha túnica. Eu já despi os meus calçados. Eu não vou levantar agora, eu estou descansando. Sabe o que acontece quando ela se levanta e ela coloca a mão sobre a porta, e ali ela sente o cheiro daquela mirra do azeite, mas quando ela vê, já era tarde demais. Você está na porta, o noivo está na porta e abre. Será que você está preparada para entrar com ele? Será que você está preparada para entrar para o banquete com ele? Será que nós estamos preparadas para o grande dia? A história de Cantares diz que ele bateu, mas ela não abriu. Amanhã pode ser tarde demais. Não espere para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Nós precisamos se posicionar. Nós precisamos tomar uma posição. É a meia-noite. Nós estamos vivendo essa meia-noite. Essa meia-noite está chegando. Por isso que nós mulheres precisamos nos posicionar. É hora de nós pregarmos a verdade. É de nós se posicionar e pregar lá fora. É ir na praça, é no metrô, é pregar no seu trabalho. Nós estamos vivendo essa meia-noite, querida. E o noivo está à porta. Por isso nós precisamos estar desperta. Nós precisamos estar vigilante. Se coloca de pé. Nós precisamos estar vigilante. Porque nós não sabemos o dia nem a hora em que ele vai vir. Sabe o que eu tenho aprendido esses dias? Que o avivamento que não nos faz chorar, o avivamento que não nos faz se arrepender,
O avivamento que não faz dar tudo de nós a Deus é só crescimento evangélico. Avivamento, ele não é medido pelo tanto de pessoas que caem aqui. O avivamento é medido pelo tanto de vezes que você vai ficar forte lá fora. Você precisa viver esse despertamento espiritual na sua vida. Nós não temos tempo a perder. O avivamento, ele precisa vir das igrejas, não de fora. Nós precisamos levar o avivamento. A igreja, ela é chamada de eclésia. Primeiro acontece aqui, para depois acontecer lá fora. Por isso essa palavra o Senhor Deus deu ao meu coração, para que você saia com este avivamento dentro do seu coração hoje, para você poder falar lá fora amanhã para a pessoa que você vai encontrar, que você possa falar para a sua amiga do trabalho, que você possa hoje sair dessa noite abastecida, cheia de Deus. Nós precisamos. A nossa origem não é a terra, querida, a nossa origem é o céu. A nossa origem não é aqui. A nossa origem é o céu. Por isso nós precisamos estar preparadas. Se você entender a sua origem, você vai entender o seu destino. Se você entender a sua origem, você vai entender o seu destino. A palavra do Senhor diz que o avivamento é arrependei-vos. É arrependei-vos. Palavra que nos deixa arrependidos. Palavras que não tocam nos nossos corações e diz: Senhor, eu preciso melhorar. Chega, queridos. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos ser como aquelas virgens prudentes que está à espera do noivo. Ela está à espera do noivo, ela está preparada. E por isso que eu vim dizer hoje: desperta! Desperta, porque o noivo vem. Oh, alabaxara, barabalácia. Oh, Espírito Santo, solda corações. Clamo por mais de ti. Eu quero muito mais. Eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo. Preciso de um renovo. Cumpra o teu querer nessas vidas, Deus. Molda o nosso ser nessa noite. Nos ensina a ser uma mulher melhor, Deus. Nós precisamos, Senhor, abastecer a nossa botija de azeite. Senhor, nos ensina a ser uma mulher melhor. Oh, Espírito Santo.